Boa tarde, meu nome é Henrique Gentil, então vou falar um pouco a respeito do nosso trabalho lá na Mercedes. Só fazer um breve panorama da Mercedes no Brasil, né? Nós temos 4 plantas no Brasil. A principal fica em São Bernardo do Campo, onde são feitos os caminhões e ônibus, chassis de ônibus. Temos uma planta em Juiz de Fora, onde são feitos os caminhões pesados e os leves. Temos a área de pós-venda em Campinas, onde está o nosso call center. E está sendo construída agora a fábrica de automóveis em Iracemápolis, próximo de Piracicaba. Um breve histórico da área, bem breve, só para vocês terem uma ideia, a central de relacionamento começou em 1995, né, com 3 pessoas, sendo um coordenador e 2 atendentes. Né, pioneiros no segmento de caminhões, e a ideia principal era prestar socorro. Isso tem aquele Mercedes Assistance, que é o nosso programa de socorro mecânico aos proprietários de caminhões. Né. Em 2000 a gente começou a trabalhar com um novo software que se chama Brain, e a gente começou a ampliar os canais de atendimento, passamos a ter o e-mail, o chat, né? Fomos uma empresa pioneira no segmento automotivo, no canal de chat. Inclusive dentro do grupo Mercedes-Benz, para vocês terem uma ideia, a Mercedes tem um call center em Maastricht, na Holanda, que atende 15 países europeus. É um lugar bem interessante de conhecer, né? São 42 nacionalidades diferentes no mesmo prédio. Eles estão implantando o chat esse ano, né? E a Mercedes aqui do Brasil a gente implantou em 2000. Né? E em 2005 a gente começou a integrar nosso trabalho com o trabalho dos representantes de campo. Então são pessoas que vão, nos casos mais complexos de falhas mecânicas, estão assessorando a rede de concessionários, são 200 concessionários no Brasil todo. Então esse pessoal fazia o relatório da visita ao cliente e ficava com eles na área deles. A partir de 2005, esse relatório, uma vez que eles façam e lancem no computador, a base da central puxa esse relatório e nós passamos a ter histórico desse cliente também através dos consultores de campo. Nós começamos a trabalhar com as redes sociais em 2010, né? A pessoa responsável por isso é a Ariadne, que está ali, me acompanhando, né? Ela que é responsável pelas redes sociais dentro da Mercedes, da interação com os clientes. Diferentemente do Bradesco, nós temos a área de marketing que faz o conteúdo das redes, mas a interação é feita com a equipe que a Ariadne coordena. E agora em 2003 a gente começou a fazer uma série de extração de dados para alimentar as áreas internas, e é dentro desse contexto que se criou o programa da voz do cliente, que é onde eu vou detalhar um pouco mais, né? Que é o tema que eu vou detalhar um pouco mais. Pra vocês terem uma ideia, a nossa central é uma central pequena comparada aqui com o Oi, Bradesco, né? Todos que a gente ouviu aqui, né? Bom, é uma central com pouco volume comparado com essas outras centrais, né? São cerca de 300 mil contatos até setembro deste ano, né? Os principais motivos de contato não são reclamações, graças a Deus, são informações, né? Seguido da assistência 24 horas, e depois que vem as diversas solicitações, inclusive de doação de carro, por exemplo, né? E as reclamações. E temos 1% de outros, onde desse 1% algum percentual é elogio, né? Mas como foi dito aqui, ninguém liga na central para elogiar, né? Nosso segmento principal são os caminhões, embora a gente trabalhe com automóveis também, né? Mas para vocês terem uma ideia, os atendentes da central lidam com todos os públicos, todos os públicos. Então pode ligar aquele dono de uma van que faz transporte de escolares, e pode ligar na sequência um proprietário de uma classe S que custa R$800 mil. E na sequência pode ligar o proprietário de um caminhão de R$500 mil e pode ligar o proprietário de um caminhão pequeno que transporta verdura para o Ceasa. E é o mesmo atendente que vai lidar com todas essas pessoas. Então o pessoal tem que ter um jogo de cintura muito grande, saber que tom usar com cada pessoa, entender melhor a situação de cada proprietário, né? Esse da classe S que eu falei, quando ele liga, ele fala, comprei Mercedes-Benz, meu nome é fulano de tal e eu quero ser atendido já, né, por exemplo. Né, não admito espera um pouco, vamos ver, é já. Né. Now, né, a NET não tem um now? Now. Né. Nós temos um primeiro nível feito por uma empresa terceira, que é a Algaia Tecnologia, e nós temos um segundo nível, que é a equipe Mercedes, onde se encontra então a ouvidoria, né, eu coordeno essa equipe. E aqui temos a Ilsara também, que é a líder da área de comerciais. Então, é raro, né, mulheres nessa área, mas a Ilsara é uma pessoa que entende bastante do segmento de caminhões, ônibus, sprinter, né, e atende os clientes VIP desse segmento. Bom, a Mercedes está passando por uma mudança cultural e é nesse sentido que entra a voz do cliente, né. O nosso novo vice-presidente de vendas cunhou essa frase aí, as estradas falam e a Mercedes-Benz escuta, que está em sintonia com uma proposta mundial da Mercedes. Esse senhor que parece o Gepeto aí é o presidente mundial da Mercedes-Benz, né?
Dieter Zet. Em 2013, ele falou, a Mercedes tem 260 mil funcionários, então ele lançou esse programa do Customer Dedication, dizendo, nós queremos ter 260 mil pessoas responsáveis pelos nossos clientes. Então, que cada um se sinta realmente responsável pelo cliente. Tem uma área exclusiva de atendimento ao cliente, mas que cada funcionário se sinta responsável pelo cliente, que é mais ou menos o mesmo teor do que a gente está ouvindo aqui em todas as apresentações. E essa ideia foi incorporada pelo nosso presidente aqui no Brasil, que é o Sr. Philip Schimmer. Ali ele está na central de atendimento com aquele fone de ouvido, o headset, né? Ele é o CEO para o Brasil e para a América Latina. Que os executivos recebem lá, a alta direção da empresa recebe os relatórios, recebe as informações, mas eu não acho que a Mercedes é diferente de outras empresas. Essa informação vai sendo filtrada. Quem vai querer levar uma notícia para o presidente da empresa que aquela estratégia que foi traçada deu com os bolos na água? Né? Ninguém vai fazer isso. Né? O pessoal vai lá e conta uma parte, mostra uma estatística. Será que é só na Mercedes que acontece isso? Eu acho que não. Né? Então a ideia que surgiu é isso, vamos colocar os executivos para ouvirem a voz do cliente sem filtro. Né? Levar o executivo lá no call center para ouvir a voz do cliente. Então por isso que se chama a voz do cliente. Né? Sabendo que o foco no cliente é um fator decisivo para todas as empresas, não é só marketing isso, a gente sabe disso, né? No fim do mês é ele que paga o nosso salário, que a reputação da marca depende da percepção do cliente. A gente pode achar que a gente faz um produto excelente. Se o cliente não percebe da mesma maneira, nosso produto não é excelente. É o cliente que tem que dizer se ele é excelente ou não. Né? Então, qual era o objetivo desse programa? Qual é o objetivo? É reforçar dentro da empresa atitudes como senso de urgência, comprometimento e trabalho em equipe. Foi dito aqui, né? Não é... Quem falou do taxímetro, né, que está correndo o taxímetro para o cliente, né, às vezes uma área interna fala, não, mas você me pediu ontem, vou te passar até amanhã, mas o cliente está esperando a resposta já há 4 dias. Né? Então a percepção do cliente não é de que é um dia só. E às vezes as áreas internas não têm a mesma percepção da central, de que tem alguém na linha lá, ou no chat, ou no e-mail, esperando uma resposta nossa. Então o objetivo do programa era criar o mesmo senso de urgência que a gente percebe na central, nas outras áreas da empresa. E como é que foi feito o lançamento do programa? Ano passado, em setembro, né, o board da empresa, que foi dito, né, da necessidade de envolvimento do board. Se o board não se envolver, a coisa não acontece. Então, o Sr. Philip Schimmer gostou da ideia e ele quis fazer um piloto. Falou, então, nós vamos ser a equipe piloto. Nós quem? Ele, presidente da empresa, e os vice-presidentes. Né? Então, eles foram lá para conhecer o programa, em setembro. Né? Aqui é a apresentação na sala, lá, pela nossa gerente sênior da área. Na sequência, eles foram ouvir o cliente, ali é o presidente com uma das atendentes da central, né? E depois é feito o fechamento do programa. Eles voltam para aquela sala, depois de passarem meio período nas diferentes áreas da central, eles voltam para aquela sala para fazer o fechamento do programa. Que é fazer o quê? Avaliar o que eles vivenciaram, a experiência pessoal deles, e de que forma a central pode municiar a área deles com informações e de que forma as áreas deles podem auxiliar a central a ter mais agilidade e melhor qualidade de resolução de problemas. Né? O status hoje como é que está? Depois dessa apresentação, o board gostou tanto que em outubro foi feita uma apresentação para todos os executivos da empresa sobre o programa. A partir de outubro mesmo começamos a ter as turmas. Né? A Mercedes tem em torno de 300 e poucos executivos, né? Até mês passado, 82 executivos já participaram do programa e a ideia é continuar o programa até que todos tenham passado. Hoje é um programa obrigatório. Né? O gerente não tem a opção de ir ou não ir. Hoje é obrigatório. E o que a gente percebeu assim, que as primeiras turmas o pessoal ia meio assim a contragosto. Puxa, vou perder meio período, tem tanta coisa para fazer, minha agenda não permite. E hoje a gente já percebe que eles já chegam querendo participar e com uma impressão muito boa. Quando saem, eles saem com uma impressão muito boa do programa. Né? Qual é o circuito? Né? São 5 estações. A primeira é o 0800, propriamente dito. Né? Informações, reclamações e solicitações diversas. O segundo passo, que é um trabalho um pouco mais complexo, que é o acionamento do socorro. Né? O cliente da Mercedes-Benz, tanto de automóveis como de caminhões, ele tem, durante o período de garantia do veículo, ele tem um serviço assistencial. Aquele que a seguradora oferece, nós oferecemos gratuitamente, que é mecânico no local, reboque, hotel, táxi. Então, essa equipe cuida desse acionamento de socorro.
que embora não seja a grande maioria, graças a Deus, né, dos contatos, né, são cerca de 20% dos contatos, mas é o momento da verdade. Tudo aquilo que prometeram para o cliente na hora de vender um carro para ele, na hora de vender um caminhão, nesse momento o socorro mecânico você tem que provar para ele que era verdade. Primeiro que ele não espera, ninguém compra um carro para quebrar, né? Obviamente. Assim como ninguém compra um celular para quebrar, ninguém compra algo para quebrar. Mas acontece, né? E quando acontece, como é que nós vamos resolver isso? É o que importa para o cliente. Como é que vai ser resolvido então? Né? Depois a equipe de Welcome Call. Todo cliente que compra um produto da Mercedes recebe uma ligação da nossa central dando as boas-vindas à marca e apresentando o serviço da central. Então ali está o nosso presidente acompanhando uma ligação de boas-vindas com o cliente. Né? Depois a equipe de internet que cuida de e-mail, chat e as mídias sociais. E por último a ouvidoria, que é onde chegam os casos mais quentes, né? O que não é resolvido ali na linha de frente, vem para a ouvidoria. Hoje, em torno de 5% dos casos, de todos os casos abertos na central, somente 5% vem para a ouvidoria. Esse é o circuito que os executivos fazem. O programa teve uma repercussão muito grande na empresa, né? Foi divulgado nos órgãos de comunicação interna da empresa, intranet, revista, jornal, né? Internos, e ali tem alguns comentários de executivos, né? Comentários reais. Né? Excelente programa, rápido, porém possível de entender todas as etapas da central de relacionamento. Mais importantes são os inputs dos problemas. Né? Os gerentes deveriam ouvir o cliente de uma forma regular, pelo menos uma vez por mês. Né? Prever um programa anual para não deixar esfriar o entusiasmo dos que participaram do programa. Se possível, fazer em todos os níveis de gerência. São comentários dos executivos que já participaram. Aqui, o contato com o board, o que está acontecendo agora? Eles pegaram gosto pelo negócio. Né? Tanto o presidente como os vice-presidentes. Né? Ali é o nosso vice-presidente de produto, o Dr. Walter Sladek. Então, a cada 15 dias agora, o presidente fala com o cliente, o vice-presidente de produto fala com o cliente e o vice-presidente de vendas também fala com o cliente. Né? Eles gostaram do negócio. Então, a gente vê os casos críticos, vê como é que foi encaminhado. Né? O presidente queria receber o caso cru. O cliente reclamou, eu quero falar com ele. Aí a nossa gerente ponderou com ele, mas assim não vai adiantar, porque antes de chegar para o senhor, você já tem que ter alguma solução para apresentar para o cliente. Ou a solução já tem que ter sido dada ao cliente. Porque o senhor vai receber o caso, vai passar para a gente resolver. Então deixa a gente já começar a tratar, a hora que estiver mais ou menos encaminhado, a gente passa para o senhor. Né? E aí, aqui tem uma gravação, ela é um pouco longa, nós não vamos ouvir a gravação inteira, tá? Tem 5 minutos, mas só situar vocês. O presidente ligando para um cliente. O cliente comprou um caminhão, quando ele retirou o caminhão do concessionário, teve um problema no caminhão que precisava trocar uma peça. Coisa simples, não chegou a parar o caminhão. Né? Ele entrou em contato com o concessionário falou que ele poderia levar, na entrega do carro ele já percebeu aquilo. O concessionário falou, não, o senhor traz aqui depois que a gente troca. Aí ele agendou para levar no concessionário, surpresa, chegou lá o concessionário ainda ia pedir a peça, ele agendou para ir lá. Aí levaram 2 dias para chegar o caminhão e liberar novamente, aí ele reclamou. Então, vocês vão ver o início da gravação, que é o contato do presidente falando com